Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora mais um programa Radar, que traz aqui a minha leitura, as minhas impressões e alguns estudos sobre o mercado de renda variável. Hoje é dia 14 de nove de 2017. Como sempre, começaremos pelo gráfico do Ibovespa. Bem, temos uma queda de 0,18%. Um candle vermelho de corpo pequeno, sombra superior e inferior também limitadas. Por enquanto temos aqui uma correção no tempo. O mercado no dia 11 esticou, anulando essa pinça de topo que era um sinal de correção. E temos 3 sessões aqui de correção por enquanto no tempo. Talvez como ocorreu aqui, ou nesse período, ou mesmo nesse. Então, uma correção do tempo, ela tem sido o padrão mais comum desde o início da alta. Por diversas vezes, tivemos correções no tempo mais ou menos demoradas, com rompimento da máxima e busca por topos mais altos, né? Então, movimento de topos e fundos ascendentes, típico de um movimento de alta, porém, na minha visão, o mercado está bastante esticado e ele tenderia a um movimento corretivo na busca de 71.505, na própria média de 21, nessa linha de tendência que guiou o mercado desde o início da alta aqui praticamente. Mas não tem uma força vendedora capaz de dominar o pregão de ponta a ponta e trazer aí uma força plenamente dominante, a ponto do mercado ter um candle de massa no sentido negativo, ok? Então precisaria perder a mínima da Shooting Star, que é 74294, região de 74.300, e na perda da mínima da estrela cadente, em fechamento, ontem foi testado, mas voltou, nós teríamos um período de queda à frente, ok? Aí vindo agora para o índice futuro, o índice futuro negocia ainda nesse momento, são 17 horas e 17 minutos. Eu tenho aqui na tela o INV 17. Então ele está negociando aqui com baixa de 0,54. E o movimento parecido, esticou, correção respeitando a média de 5. A gente percebe que desde o início de setembro a média de 5 ela é respeitada, o mercado busca a média de 5, se apoia e sobe. E esse pregão, nesse momento a gente tem uma força vendedora um pouco maior que a compradora aqui no livro de ofertas, né? Por isso que o mercado passou por uma correção nos últimos minutos, né? A gente vê um candle vermelho aqui, ao testar 75.275, é uma região de resistência. Então você vê que tem uma predominância na venda em relação à compra aqui. Então, este padrão no diário que nós podemos ver aí é um padrão importante, ele é o arame de topo, a mulher grávida de topo. Então, é algo que chama atenção. Hoje o ajuste foi favorável aos vendedores. Pregão de queda leve, mas de queda, bem moderada, mas nós temos um arame de topo indicando uma busca aqui por 73.680 provavelmente, ou até algum patamar um pouco abaixo, mas um período de correção. Eu não acredito numa correção no tempo nesse momento, eu acho que seria uma correção mais aguda na minha visão, ok? E aí, antes de passar para o dólar, eu vou trazer uma novidade aqui hoje que é o mercado americano. Aqui nós temos o Dow Jones na tela. O Dow Jones teve a chance aqui de romper um triângulo para baixo, ele segurou. Desde então tem subido, a média de 21 virou para cima, rompeu essa linha de tendência de baixa e hoje está rompendo a máxima histórica, né? Tanto em fechamento quanto no intraday. Então, uma força muito grande também no mercado americano. Uma alta de 0,20 na sessão de hoje, já fechou.
a 22.203 e rompendo a máxima, impressionante aqui. Sobe como se não houvesse o amanhã. Ok? Em relação ao dólar, hoje uma sessão interessante. O dólar trabalhou nessa região do gap, testou esse fundo na região de 3,150, sentiu, ali também estava a média de 21, e teve uma sessão francamente vendedora. Perdeu também 3,138, mas ainda tem a linha aqui de retorno como suporte. Enfim, eu acho que ainda vale a pena acreditar num viés baixista, de um viés altista para o dólar. Mas sem dúvida não era o movimento mais esperado, né? Então, de repente, se a gente jogar FIBO aqui entre o fundo e o topo, vou jogar aproximado aqui, né? O dólar estaria ali na região da retração de 50%, então manteria ainda um possível viés comprador, deixando um martelinho aqui no 30 minutos, enfim. Acho que ainda tem sentido ter uma expectativa compradora. E mostrando o intraday do índice futuro, nós temos aqui uma linha de tendência de alta que foi perdida. O mercado trabalhou abaixo dela, ela foi testada como resistência, aquele movimento de pullback, né? Algo que era um suporte, agora testado como resistência. Aparentemente o mercado sentiu. E esse movimento lateral de descanso aqui me parece um movimento contra o movimento de queda que se iniciou no pregão de ontem, né, após essa região ser tocada, para o mercado mergulhar amanhã. Então, estando abaixo dessa linha que segurou as cotações desde o início de setembro, eu vejo maiores probabilidades do mercado cair na sessão de sexta-feira amanhã do que dele subir, ok? Ele sentiu realmente a região, está descendo aqui, e eu vejo uma possibilidade maior de queda, deixando esse arame de topo, como falamos anteriormente. Perfeito? Fazendo atualização de alguns ativos, falar um pouco aqui do setor bancário, falar de TUB4, uma sessão de leve queda, ela está no movimento lateral com queda de volume aqui em cima. Isso pode ser um processo de distribuição para a ação corrigir. Eu acho o cenário mais provável. Ok, Bradesco, uma sessão de uma queda um pouco maior. Ela tem uma shooting star cuja a mínima é 35,11. Fechando abaixo de 35,11, ela aciona esse padrão porque ele não foi violado em nenhum momento. A sua máxima ali foi preservada. E o candle de hoje deixa uma sombra superior. Então sugere queda para o ativo também. Falando de Banco do Brasil, uma sessão lateral, mais parecido com o YouTube, sugerindo também uma redução, com a redução de volume, sugerindo movimento de queda, talvez até essa linha de tendência aqui, ou até a média móvel de 21. Eu gosto também, pessoal, de observar o IFNC, que é o índice que faz um resumo do setor financeiro, né? Então ele também está numa tendência de alta clara, se apoiando na média, sem dúvida nenhuma, mas já não demonstra tanta força, tanto apetite comprador no curto prazo. Perfeito? Falar um pouco das ações ligadas a metais, falar um pouco de Vale e depois siderúrgicas. Eu vou falar da Vale 3, hoje ela é a mais líquida, né? Eu tenho por hábito falar da 5, mas muita gente pediu para falar da 3. Falaremos da 3, né? Só para mostrar aqui o que eu estou falando em relação à liquidez. Eu coloco aqui a Vale 5, né? Melhor eu colocar aqui Vou de repente mostrar aqui na minha planilha mesmo.
mostrar aqui para vocês na parte inferior da tela, ó, Vale 3 negociou 815,2 milhões, a Vale 3 negociou 815,2 milhões, Vale 5, 118. Então passaremos a falar a partir de hoje da Vale 3 atendendo a pedidos. Faz mais sentido, houve uma conversão recente. Então, o que a gente pode falar aqui da Vale 3? Existia um alvo, 36,25. É isso, né? 36,25. O ativo alcançou, movimento típico da Vale. Vai no alvo, passa um pouquinho, rompimento falso, fez um padrão chamado Piercing Line Pattern, padrão penetrante ou a tempestade à vista. Começou a cair, fez um movimento de repique. O que eu dizia ontem? Olha, no caso da 5, né? Olha, pessoal, se a Vale perder 31,76, ela faz um pivô de baixa, topo, fundo, topo. Hoje ela perdeu, fechou em queda. Minério caiu expressivamente na China, abaixo da média de 21, quer dizer, eu tenho uma reversão de tendência na Vale. Pivô de baixa. Na Vale 3, o que muda somente os números. O ponto que acionava era 34,47, ela perdeu. Temos um pivô de baixa, né? Então, acompanhando aí no caso os metais, especialmente o minério, pivô de baixa em Vale, fechamento abaixo da média de 21. Falando de Usiminas, Gerdau e CSN, a Usiminas resistiu, apesar da queda dos metais, somente 0,35 de queda, mas eu acredito que ela venha, na minha visão, de acordo com os meus estudos, a imprimir uma pressão vendedora mais forte, e ela tem aqui esse doji, aquele espécie de doji lápide, né? Já está acionado e eu acredito que ela deva ter um movimento de baixa mais firme, seguindo as ações ligadas a metais como um todo. No caso da Gerdau, ela tem tido um movimento de queda mais forte já, né, desde o dia 5/9. Teoricamente atingiu o objetivo da correção, porém, eu não acredito, por exemplo, que se os metais ou a Vale ou seus pares continuarem caindo, ela vai fazer um fundo aqui subir. Mas para quem abriu uma venda aqui, por exemplo, aos 13,50, que era um alvo do movimento, essa região aqui entre fevereiro e março de topo, já deu um lucro legal, né? Então, de repente poderia realizar parte do lucro, mas para mim não seria uma surpresa se a Gerdau caísse mais. Aí eu tenho aqui CSN A3, uma sessão de queda leve, também parecida com Usiminas, mas tem também uma shooting star, uma estrela cadente acionada. Eu acho muito difícil a ação não buscar a região de 9,41, perto da média, 9,30, 9,50 aqui. Eu sei que tem uma reação muito forte do minério lá fora, dos metais, ou até alguma coisa interna nova, mas caso contrário, um processo corretivo seria, na minha visão, mais provável. Ok? Então, essa que seria a minha leitura. Aí vamos falar de JBS, não tem como não falar no pregão de hoje, né? Todo mundo sabe que eu tenho ativo em carteira e hoje foi uma sessão favorável para quem o tem. Aquele movimento que eu expliquei veio na LTA entre os dias 5 e 6, respeitou, começou a subir, tem bom volume, fechou o gap e não voltou. Para ficar melhor, só faltaria ter fechado acima de 8,64, que é esse topo anterior. Mas acredito que ela continue num processo de apreciação. Nós temos aqui na JBS um possível pivô de alta, fundo, topo, fundo, aciona pivô de alta acima de 8,45.
fechou a 8,59 e temos pivô de alta na ação. Então, pivô de alta é um processo de inflexão, então ela tenderia ao movimento de alta, de apreciação de valores. Perfeito? Então, essa é a minha visão para a JBS. Falando um pouco de Amar 3 e Magazine Luiza, foram destaques. Amar 3, pessoal, vou confessar um negócio para vocês. Quando a ação fez esse movimento aqui, que ela veio nos R$6, ela estava no meu radar para comprar. Por quê? Motivos para comprar Amar 3 nesse ponto. Tinha sido fundo anterior, em fevereiro. Tinha sido topo 2 vezes no mês de julho. Ela veio aqui e respeitou a região. Isso daqui era compra. Onde estava o alvo? O mais otimista, 8,59. Quanto que ela está agora? 9,49. Talvez buscando esses alvos aqui, né? Quer dizer, do ponto que eu gostaria de ter entrado para cá, quase 60%. Só que essa aqui a gente não pegou. Tínhamos a leitura, tínhamos o plano, estava no radar, mas essa foi. Ele está extremamente distante da média aqui, uma loucura a movimentação do ativo. Mas estava no meu radar. Mas não conseguimos materializar. Existe uma diferença muito grande entre falar, que até papagaio fala, ir lá e operar e tirar dinheiro do mercado. É um abismo essa diferença. Essa daí não conseguimos pegar. Aí tem MGLU. O setor em si ele reage muito bem, né? Recuperação econômica, mudança política, queda de juros. É um setor responde muito rápido, né, a tudo isso aí. Aí vendo aqui a ação da Magazine Luiza. As pessoas dizendo, não, que a Magazine Luiza já era, vai começar o movimento. E eu falava nos comentários ali do Visão Técnica de sexta, pessoal, correção, a ação sobe, ela corrige e ela tende a subir de novo. Principalmente quando ela busca a topo anterior, que é o que eu tenho aqui, né? E média móvel de 21, movimento simples. Corrige, busca a topo anterior, buscou média, sobe de novo. Só hoje, 13,29 na Magazine Luiza. O mercado, quando ele está num movimento de alta, ou de baixa, ou lateral, ele não muda facilmente, né? O mercado resiste a mudar uma tendência, a mudar uma direção. Então, não é algo que muda assim de uma hora para outra. Por isso que, para a gente finalizar aqui, voltando no próprio Bovespa, o mercado ele corrige e volta a subir, porque a memória, aquela força é compradora. Eu, por exemplo, estou apostando na venda, estou vendido. Eu acredito que vai cair. Inclusive hoje, para os vendidos, foi uma sessão favorável, né? Mas uma queda mais aguda, o mercado deve até fazer, mas existe uma resistência. Então o investidor fala, pô, mas esse mercado não cai. Não cai porque a memória recente ela é compradora. Ok, pessoal? Então, para quem está vendo os vídeos aí no YouTube, se inscreva no canal, aí você vai ser avisado sempre que tiver o radar, quando ele subir para o YouTube, algum conteúdo educativo, alguma novidade. E aí, se inscrevendo, você vai saber em primeira mão. Agradeço muito a presença de todos aí na gravação. A gente começou outro dia, estamos com 500 visualizações diárias, começamos há 2 dias, isso é muito bom. Espero que cresça e que eu possa contribuir da melhor forma para vossos estudos e evolução no mercado. Eu faço trabalho com muita seriedade, muita dedicação e agradeço também os comentários que o pessoal tem deixado. Isso dá forças para a gente continuar muito animado, muito vibrante, seguindo em frente, como eu sempre prego. Um abraço a todos e até a próxima. Meu muito obrigado.